Nesta aula, aprenderemos a utilizar diversas ferramentas da barra Sketch, por exemplo, Straight Slot, Polygon, Center Rectangle, entre outras. Estas ferramentas são utilizadas com frequência no dia a dia dos projetistas que usam SolidWorks. Com um novo arquivo Parts aberto, vamos à aula. No plano top, inserimos um sketch. Observe que na barra Sketch temos diversas ferramentas para a criação e modificação dos perfis de esboço. Clicamos na seta ao lado da ferramenta de retângulos e um menu é exibido, listando diferentes opções para criar um retângulo. Clicamos em Center Rectangle e vemos o símbolo deste no cursor. Veja que neste momento também podemos alterar a forma de criação do retângulo através da Property Manager. Com a opção Center Rectangle ativa, criamos o retângulo em duas etapas, ou seja, primeiro definimos o centro e, em seguida, a largura e o comprimento. Pronto! Criamos um retângulo. Pratique as outras formas de criação para conhecer as etapas de cada uma. Agora, clicamos em Straight Slot e um símbolo de lápis é exibido no cursor, pois para a criação da ranhura, primeiro criamos uma linha de referência. Na Property Manager, também podemos alterar a forma de criação da ranhura semelhante à ferramenta de retângulo. Então, ativamos o modo Center Point Straight Slot, que cria a ranhura em três etapas, que são, primeiro, definir o centro, segundo, o comprimento e, em terceiro, a altura. Ativando a caixa Add Dimensions, as dimensões são inseridas automaticamente ao criarmos a ranhura. Veja. Pronto! Criamos uma ranhura e a definimos. Veja que temos um perfil de esboço semelhante aos grampos de fixação utilizados em fresadoras. Vamos finalizar este esboço na próxima aula, portanto, o salvamos. E abrimos um novo arquivo Parts para prosseguir a aula. No plano top, inserimos um sketch. Acionamos Line e traçamos duas linhas conforme mostrado. Agora transformamos a linha mostrada em linha de centro para usarmos como referência para um posterior espelhamento. Em seguida, acionamos a ferramenta para a criação de arcos. Na Property Manager, deixamos a forma de criação como 3-Point Arc. Com esta, criamos o arco definindo 3 pontos, sendo os 2 primeiros relacionados ao comprimento e o terceiro ao raio do arco. Veja. Agora acionamos Line novamente e selecionamos o ponto mostrado. Em seguida, teclamos A e veja que ativamos a ferramenta Arc automaticamente.
Continuamos o traçado das linhas sem se preocupar com a geometria e as dimensões neste momento. Acompanhe. Finalizado o traçado, acionamos a ferramenta Polygon. Veja que na Property Manager não temos outras formas de criação do polígono. Porém, na guia Parameters, podemos definir o número de lados e o modo de desenho, ou seja, inscrito ou circunscrito. Deixamos a quantidade de lados como 6 e o modo inscrito, ou Inscribed Circle, que cria o polígono dentro de uma circunferência de referência. Na sequência, definimos o ponto para a criação do polígono. Definimos o seu tamanho e confirmamos. Pronto! Criamos um polígono. Agora, adicionamos as relações geométricas mostradas. Deixamos como tarefa para você definir totalmente o esboço, aplicando as dimensões conforme mostrado nas interfaces de dicas desta aula. E assim finalizamos esta aula, onde aprendemos a usar diversas ferramentas para a criação de esboços.